Vinheta de abertura. Meio ambiente por inteiro. Uma animação mostra o desenho de um átomo que se transforma no planeta Terra. Tração animal é o meio de Letras transporte na tela. mais antigo Imagens, usado pelo ser Prefeitura humano. de Londres. Depois da Revolução As imagens Industrial, mostram na Inglaterra, no vídeos século antigos, em preto e XVII, branco, as onde máquinas e várias motores ganharam pessoas se espaço locomovem em toda a utilizando Europa. carroças puxadas a Carroças cavalo. começaram a ser Depois, substituídas alguns por de ferro trens. são mostrados em uma estação. As imagens Em mostram várias alguns cidades, homens trabalhando em brasileiros mais carroças pobres ainda puxadas por dependem cavalos. do cavalo. Esse é o assunto do meio ambiente por inteiro dessa semana. As imagens As cidades mostram o se trânsito de desenvolveram e veículos ainda nas tem ruas, gente em cima de vários carroça prédios, puxada por pessoas cavalos, trabalhando em burros ou carroças jumentos. puxadas por cavalos e um cavalo pastando em uma A área boa gramada. notícia, pelo menos para os animais, é que em algumas regiões eles não podem mais ser submetidos a esforço físico exaustivo, carregando peso horas e horas. No Distrito Imagens Federal, da por região exemplo, do a circulação de Distrito Federal, carroças nas mostrando ruas vários está prédios e o proibida. trânsito de A veículos Lei nas ruas. 5.756 de Letras na 2016 tela. entrou em vigor no ano passado, 756 mas ainda não foi de regulamentada. 2016. Essa advogada explica Imagens que da ainda não se sabe ao advogada, que é certo, por entrevistada exemplo, na como o frente governo do vai prédio implantar do políticas STF. públicas para não desamparar os carroceiros. As Regulamentada, a lei imagens fixará mostram multas e carroceiros punições ao trabalhando cidadão e infrator. alguns cavalos A pastando. regulamentação estava prevista para acontecer em meados de 2016, mas isso não aconteceu. Qual que é a finalidade principal dessa lei? É evitar, proibir a Micaela crueldade Brauna, praticada contra os advogada. animais. Por mais que os carroceiros falem que eles tratam bem o cavalo, que eles dão toda assistência àqueles equinos, não é isso que a gente vê. A carga é excessiva que eles carregam, a crueldade é grande, muitos estão desentados, muitos estão sem vacinação. Em Paquetá, no Letras Rio na de tela. Janeiro, os Imagens carroceiros TV trocaram Brasil. as charretes por As carrinhos imagens elétricos mostram doados algumas pela charretes prefeitura. puxadas por cavalos Não e poderíamos depois deixar pessoas 17 andando em famílias carros de elétricos. charreteiros desamparados Roberto já de viviam Paula, subsecretário do Bem-Estar Animal. desse Ele está movimento sentado de em sua trabalho, mesa de trabalho. desse passeio turístico com a charrete ao longo da vida. Teriam 17 Imagens dos famílias motoristas das desamparadas, charretes elétricas e a trabalhando retirada e as dos antigas cavalos, o fim charretes da tração puxadas por animal cavalos. através do charrete. As imagens mostram a Dona Antônia Largar em a uma carroça é uma puxada por um decisão que burro. Dona Antônia nunca pensou em tomar. Estamos no Imagens da Gama, região Distrito do Federal. Gama, Dona onde a Antônia Dona mora na Antônia está em chácara com sua o marido. casa, junto com Os o neto. netos passam o dia com eles enquanto os pais trabalham. Ela é catadora há As 20 imagens anos. mostram o É burro com o passando Fusquinha, e esse vários burro, que ela resíduos que a percorre as senhora ruas Antônia à buscou. procura do que tem mais valor entre os resíduos sólidos, como ferro, cobre e alumínio. Eu saio daqui às 6 horas da manhã. Quando eu Antônia venho Lúcia chegar é Lima, 11 horas, catadora. 10 horas. Ela está ao Entendeu? lado de sua carroça, Aí a gente puxada vai pelo descendo, burro. vai pegando as coisas, porque quem trabalha nesse carro, né, a via é descendo, né? Subindo e descendo, né? Aí a minha vida Imagens da é essa, Dona né? Antônia trabalhando com o O auxílio batente da carroça termina no puxada fim da pelo manhã. burro. É o horário que Antônia volta e prepara a comida da família, cuida da casa e do Fusquinha. O Imagens chamego da é Dona natural Antônia na passando a relação mão com e o fazendo burro. carinho no burro. O que você faz para ele? O que eu faço pra ele? Eu mando moer o capim, entendeu? Boto pra ele. Compro o farelo de milho, misturo, dou pra ele com capim, entendeu? Dou ração pra ele. Dou ração pra ele, cuido dele direitinho. Imagens O material do material recolhido é descarregado reciclável por ela, recolhido pela Dona empilhado Antônia, e vendido para uma empilhado cooperativa numa da área aberta região. ao lado da O casa trabalho dela. é duro e a recompensa pouca. A catadora ganha menos de um salário mínimo por mês. O dinheiro Imagens da apertado Dona vai Antônia na todo para porta de alimentar a casa família. ao lado do neto. Para quem tem uma rotina há 20 anos, abandonar a carroça é uma separação difícil, Leonardo dolorosa, Ferreira, mas Gama, necessária. Distrito Federal. Qual O será o apresentador está ganha-pão ao da Dona lado Antônia da nos carroça da próximos Dona dias? Antônia. Ela E desce qual da caminho carroça e seus caminha passos até a vão sua casa. seguir? Ela é Ainda seguida são por dois perguntas cachorros. sem resposta. Dona Antônia Imagens da descobriu Dona que a vida Antônia ao mudaria lado com a do nova seu lei burro e distrital da pela carroça. televisão. Foi uma mistura de sentimentos. Tristeza, aí nós não consegui mais dormir, já não consegui mais nem comer, nem alimentar. A gente fica triste, né? Porque As ele é meu imagens irmão. mostram a Dona Antônia na carroça Fusquinha puxada apareceu pelo na seu vida burro. da catadora Ela há quase desce uma da década. carroça Ela pagou e pega R$2.500 alguns papéis por que ele. estavam jogados Valor no chão. baixo, se considerar o tanto que o burro já fez por ela. Dona Antônia fala sem medo.
Fusquinha é uma parte dela. Era uma tristeza muito grande eu ficar sem ele. Ele ajudou a criar meus netos. Ele me ajudou muito. Ela se emociona ao falar e chora. Não tem dinheiro que pague ele, não. Imagens Com o rosto da Dona marcado Antônia pelo na tempo, porta de sua Antônia tem casa, medo do futuro. usando um boné, O boné com a que frase usa lida carrega pelo uma mensagem apresentador. poética. A vida muda quando você muda. Frase otimista que ela vai precisar nos próximos dias. Quando pensa em ficar sem um animal, Imagens a da Dona catadora Antônia também subindo na pensa em um carroça, substituto à puxada pelo altura, burro. para usar Assim como um que ela reboque sobe, de carro. o animal começa Com a o andar. coração partido, ela sonha com uma moto. Que eu arrumasse uma motinha, que eu botasse um reboquinho atrás, né? Aí dá pra mim trabalhar. Era o meu único jeito, né? Ainda pensei isso aqui. Que é a única solução, né? Dona Imagens Antônia da sabe a Dona importância do Antônia trabalho caminhando ao dela lado para do preservar burro, os sólidos pegando alguns recursos materiais naturais. que ela recolheu que Mas estão também na é carroça verdade e que colocando lhe falta em um monte dinheiro de para investir resíduos na em uma casa dela. nova estrutura de negócio. Falta dinheiro. Falta porque o que eu ganho aqui é... Tem mês que eu tiro 500, tem mês que eu tiro 600, entendeu? Aí só dá pro meu mantimento. Imagens da minhas Dona coisas pra dentro de Antônia casa. em cima da carroça, puxada pelo E ajudar burro, meus netos, trabalhando. né? Que eu tenho 2 netos, né? Pra me ajudar. Enquanto Dona Antônia ainda precisa concretizar os novos planos, tem gente que passou por As dificuldades imagens parecidas. mostram Roque encontrou separando outra lixo forma de em uma sustento. cooperativa de reciclagem. Durante muitos anos, Roque trabalhou em cima de uma carroça, recolhendo material reciclável das ruas do Distrito Federal. Começava às 7 sempre, começa às 7, para às 5, 6 da tarde. As Na imagens época, o governo mostram um caminhão local de reuniu lixo os chegando catadores até que a usavam cooperativa tração de animal e reciclagem pediu e a para que eles placa da criassem uma cooperativa que cooperativa está fixada para em uma continuar parede. trabalhando com resíduo reciclável, mas em melhores condições. Roque viu na Imagens mudança de uma pilha oportunidade de lixo vida. na cooperativa. A parte triste é que ele teve de vender o Nilo, o cavalo que por muitos anos trabalhou pelo dono. Eu tinha um amor pelo meu animal. Cuidava bem direito dele, ele é um Roque Almeida, cavalo que ele me catador. obedecia como Ele está uma na cooperativa pessoa. de reciclagem Filho, ao lado de pode uma se pilha dizer de assim. resíduos. Porque, por exemplo, à noite quando ele se escapulia, que eu saía atrás dele, que eu sempre mantinha ele do lado do meu barraco. Que a gente tinha um barraco de madeira, fiz uma baia para ele, mantinha ele ali sempre do lado. Às vezes ele escapulia, que eu saía atrás, chamava ele pelo nome, um dia ele escutasse, ele inchava. As imagens mostram um caminhão de lixo Hoje, despejando Roque trabalha com resíduos mais na cooperativa. segurança. Quando o caminhão do sistema de limpeza urbana descarrega o lixo, os catadores fazem a Imagens seleção Roque do material. separando os resíduos. O que não pode ser aproveitado As vai para o imagens aterro. mostram os resíduos O reciclável separados é por vendido tipos para uma diferentes. empresa e o lucro dividido em partes iguais entre os 35 catadores. A vida melhorou, é verdade, mas o que Roque mais queria hoje era ter notícias de seu cavalo. Se você tivesse a oportunidade de ter o Nilo de novo como seu animal, queria? Sim, muito. Mas não para trabalhar. Não para trabalhar hoje, só para me brincar com ele, fazer o que eu fazia antigamente, tirando o trabalho. Com a As reciclagem, imagens Roque mostram criou Roque 5 trabalhando, filhos. Sente orgulho separando da os profissão e materiais sabe o quanto o reciclados trabalho dele é na importante cooperativa. para deixar o planeta mais limpo. Eu chego até a me emocionar quando falo nisso. E não orgulho só de ter criado a minha família, mas da importância que a gente está prestando para o meio ambiente e para a nossa cidade, Brasília. Está retirando o que muita gente chama de lixo, sustento para a minha família e a preservação do meio ambiente. As imagens mostram alguns jumentos No próximo em um bloco, local a onde gente são mostra o criados, e sacrifício um dos deles sendo jumentos e conduzido o por dois bem-estar de um homens cavalo de e um competição. cavalo em uma A gente área volta já. gramada. Vinheta de fechamento de bloco. Vinheta de abertura de bloco, meio ambiente por inteiro. A gente Letras na começa tela. o segundo bloco Imagens, do programa falando Easy de um dos Horse símbolos Care do Rescue Nordeste e Center. patrimônio As natural e imagens cultural mostram do vários país. jumentos O em um jumento. local onde eles são criados. As imagens mostram alguns jumentos As caídos fotos são no de chão. 2016, Alguns são Itapetinga, filhotes. Bahia. Os animais Jumentos estão fracos, muito magros desidratados, e em um local expostos ao inadequado. calor, sem 1 centímetro de sombra. Animais debilitados, machucados, água suja e sem Imagens de reabastecimento. uma vasilha com O água pior, suja os pela mortos metade. jogados nos Imagens de rios. alguns jumentos mortos caídos no chão.
Abatidos, os imagens jumentos eram mostram um homem exportados para a levando um China. jumento em um corredor Depois de denúncia e de alguns maus tratos, abatidos a Justiça em um Federal da açougue. Bahia, em decisão liminar de dezembro de 2018, proibiu o abate no estado. A discussão As foi imagens aquecida pela mostram uma Frente Nacional de Defesa dos manifestação em uma Jumentos, praça e em movimento algumas ruas. constituído por organizações de defesa dos direitos dos animais, ativistas e advogados. Houve manifestação. A frente se dirigiu até lá, fez uma série Yuri de vídeos Lima, e fotos e advogado. conversou com Ele está em autoridades. uma área Também aberta, apresentou onde o chão é representação coberto do por Ministério grama Público, e tem que algumas ajuizou árvores uma ação próximas civil a ele. pública que está em andamento até hoje. No As fim do ano imagens passado, a mostram frente os ajuizou uma protestos ação civil feitos por pública várias aqui no pessoas. município de Salvador, na Justiça Federal, e conseguiu uma liminar, uma importante vitória para a causa animal, que proíbe o abate de jumentos em todo o estado da Bahia. Imagens de um jumento com um filhote ao lado. As imagens mostram Na um cavalo contramão em do que aras acabamos de e um ver, tem gente funcionário que do sabe local muito bem conduzindo como um cuidar cavalo de um e animal. dando banho nele Com com carinho, uma mangueira. respeito, atenção e amor. O meio ambiente por inteiro Imagens de veio até vários esse cavalos Aras, no em Distrito um Federal, Aras. onde quase 50 cavalos levam vida de rei. Os cavalos são As treinados para imagens competir no mostram hipismo atletas clássico, em praticando provas com de um cavalo salto, em uma pista modalidade de que exige hipismo. força e concentração do animal. O animal ele tem que chegar o mais próximo de 1 minuto e 20. Se ele chegar acima, ele vai ser penalizado, José assim como Américo, abaixo. engenheiro E também, agrônomo. sem falar que ele não está em pode uma derrubar pista os no Aras, obstáculos. onde várias Américo pessoas é estão engenheiro treinando agrônomo, com especialista em cavalos. equinos. Ele explica que para superar os obstáculos, os cavalos passam por treinamento e adestramento rigorosos. Como que O esses animais são apresentador tratados? está na pista Pois de então, treinamento aí conversando tudo com o É engenheiro. uma dieta balanceada. Então vai de acordo com o peso, aquilo que o animal tem que receber, né? Dependendo, ele vai receber de 3 a 4, de 2 a 3 refeições durante o dia. Os Imagens cavaleiros dos e cavaleiros tratadores fazem de cavalgando com os tudo para cavalos permitir na conforto pista de e treinamento. bem-estar às montarias. Por exemplo, o Imagens de terreno sistemas onde eles de treinam é irrigação irrigado a cada jogando meia hora. água sobre a área de Precisa treinamento, estar onde o úmido chão e é mais coberto macio por para areia. não prejudicar as articulações do animal. A gente tem que deixar o cavalo o mais confortável possível. Então, o cavalo, ele não gosta de mosca, de odor ruim. Então, para ele tem que estar super bem limpo. Então, desde as fezes até a urina, não pode ficar armazenado dentro das baias. Cada cavalo As produz em imagens média mostram mais de vários 10 cavalos quilos no por Aras, dia de em áreas estrume, gramadas ou seja, e de dentro de fezes suas e urina. baias. Na natureza, esse resíduo demora mais de 10 anos para se decompor. Uma das soluções para não imagens impactar o mostram meio uma ambiente estrutura é onde os tratar o dejetos resíduo dos para evitar o animais são acúmulo de colocados. bactérias e moscas. O tamanho de uma esterqueira, normalmente, ela é padronizada em 2 metros de comprimento, tá? Perdão, 4 metros de comprimento e 2 de largura e 1 de altura. Então, a partir daí, você vai calculando a quantidade de esterqueiras necessária para o seu plantel. Na esterqueira, Imagens o de uma estrume fica de esterqueira 3 no a Aras. 6 meses. Depois desse período, o estrume se transforma em adubo de qualidade, rico em nutrientes. José Américo explica também que a alimentação é diferenciada. É uma modalidade mista, então ela exige velocidade e resistência. Quando o animal é para velocidade, eu tenho que incrementar a dieta com carboidrato, alta energia. E quando é de resistência, eu tenho que incrementar a ração com óleo. A maioria dos Imagens cavalos de é um da raça cavaleiro BH, treinando com brasileiro um cavalo de hipismo, em uma mas pista também no Aras. encontramos outros tipos bem valiosos. O que faz com que o cavalo seja cavaleiro cavalo está com um cavalo extremamente ao lado do valioso, engenheiro. digamos assim, do ponto de vista comercial? Para começar, é o domador, né, o adestrador, e claro que o animal ele tem que ter aquelas características, apresentar aquelas características técnicas, né, que é a altura na O engenheiro cernelha, aponta para o comprimento do cavalo e pescoço, fala sobre as período características. torácico, né, que tem que ter uma frente bem desenvolvida, uma traseira também, que vai impulsionar o animal para cima. Imagens do seja, cavaleiro uma treinando com um musculatura cavalo em uma preparada. pista de exercícios Já passaram por aqui no Aras. cavalos avaliados entre 200 e até quase R$ 1 milhão. Todos As os dias pela imagens manhã, mostram um os cavalo cavalos em um passam local por uma onde é limpeza dado banho nos rigorosa. animais. Aí, se suou ou treinou, vem direto pro Leonardo banho. Ferreira, Eles são Sobradinho, tão bem Distrito cuidados Federal. que O os apresentador tratadores, vai como até ao o lado do Raimundo, cavalo. colocam Um dos gelo tratadores chega até o nessas local sacolas, e despeja um como balde de essas gelo, duas, uma por espécie exemplo, de que vão sacola, ser onde a levadas pata até do animal os é colocada. membros dos animais. Sabe qual que é o objetivo disso?
refrescar Imagens do cavalo e que está na relaxar área a onde toma musculatura. banho, com as duas patas dianteiras em sacolas com gelo dentro. O homem de perfil concentrado é Rafael. O cavalo dele é da raça mostram Sela Rafael holandesa. em cima do Alex, o como é cavalo carinhosamente com o qual ele chamado, treina é um no animal Aras. diferenciado, Eles salta treinam na com pista de facilidade, hipismo, pulando alguns paixão do obstáculos. O que esse cavalo representa na tua vida? Cara, esse cavalo aqui Rafael é tudo dos para Santos, mim. atleta. É o cavalo Ele que está sobre o cavalo em alavancou uma meu das nome no pistas do hipismo. Aras. Foi o primeiro cavalo que eu conquistei um título internacional, um campeonato que houve em Porto Alegre. E é o que eu falei, hoje ele não tem preço porque o que ele já conquistou para mim, emocional e tudo, algo nenhum vai me dar. Imagens do Rafael pratica saltos hipismo com desde seu os 4 cavalo anos. na pista Está de com hipismo. 29. Ele coleciona títulos local, nacional e de competições no exterior. Cada campeonato há muitas variáveis que determinam o resultado. Então, às vezes, por mais que eu esteja bem preparado, existem outros cavaleiros também que estão bem preparados. Então, a vitória, às vezes, é você andar bem, estar no pódio, fazer um quinto, um sexto, e sentir que o seu cavalo está na evolução. Nem sempre ganhar é o mais importante dentro do nosso esporte. Imagens do Rafael praticando hipismo com seu cavalo. E antes Eles da gente saltam vários terminar, obstáculos. uma curiosidade. No hipismo clássico, não basta o animal ser tratado com todo esse mimo. Um animal elegante exige um cavaleiro impecável. O conjunto precisa estar em total harmonia. Como o nosso esporte é um esporte clássico, ele é desde 1800, ele foi fundado na Inglaterra. E na época eles caçavam raposas e os cavaleiros vestiam roupas brancas com casaca vermelha. As e imagens galopavam mostram atrás o cavaleiro das usando raposas uma bota preta e uma roupa branca. Durante essa caça pulava alguns obstáculos. E aí ficou esse uniforme clássico que é a gravata, Imagens a do camisa Rafael branca, o com colote seu cavalo branco, na pista a bota de hipismo. sempre preta e o terno que agora já não necessita mais ser vermelho, pode ser azul ou preto. Tem algumas cores. Imagens do Rafael delimitadas lá saltando pelas alguns regras da obstáculos com Associação seu do Hipismo. cavalo. Habituados ao trabalho de carga e montaria, cavalos e éguas depois agora ajudam a transportando curar algumas crianças. em uma área Bob aberta, de Souza onde o mostra chão é pra coberto gente no de próximo grama. bloco. A gente volta já. Vinheta de fechamento de bloco. Vinheta de abertura de bloco, meio ambiente por inteiro. As imagens mostram cavalos amarrados Vimos em nos locais blocos com anteriores lotes que vagos, centenas de animais de comendo carga grama, são e abandonados cavalos por seus puxando donos carroças. por vários motivos. Vimos também que o drama aumenta quando gestores urbanos decidem proibir o tráfego de carroças por vias públicas. As imagens Quando mostram alguns cavalos são cavalos em abandonados um local no onde Distrito são Federal, criados. eles são se trazidos alimentam em uma para baia. esse local, que é mantido pela Secretaria da Agricultura. Chegamos no final da tarde, exatamente na hora do feno. Você apreende os animais e os donos vêm sempre retirar de volta ou alguns ficam aqui? Os animais são recolhidos e a gente aguarda os proprietários virem aqui fazer o resgate. Normalmente, os cavalos bons, os Ralph donos, Rabetti, os cavalos gestor aleijados, de apreensão de cegos animais, e SAG. muito maltratados, Ele está conversando Esses com o a gente apresentador primeiro na vai área leva onde os pra granja do animais são torto criados. E é feita uma análise pelos veterinários. As imagens mostram A vários análise cavalos clínica se é alimentando. fundamental para o controle de doenças. Alguns animais voltam a seus donos, mediante o pagamento de despesas junto à Secretaria da Agricultura. Os cavalos que são abandonados são oferecidos mais tarde para doação. Mas a triagem de receptores também é rigorosa. Cuidar dos bichos não é tão simples e custa caro. Não é só você vir aqui tentar levar um cavalo. Você tem que ter condições, você tem que ter pasto, você tem que ter uma baia, tem que ter dinheiro para ração, para o veterinário. Quanto custa mais ou menos por mês manter um cavalo em boa saúde, Ralph? Hoje aqui, vamos tirar pelo nosso aqui, mais ou menos uns 4 quilos de ração dia, né? Eu não sei, mais ou menos dá uns R$2 o quilo, né? Pelo menos de 7 a 12 quilos de feno, feno e capim,
Tá? Fora a baia, fora vacina, os exames. Então o cavalo ele deve sair mais ou menos a 1.200, 1.300 por mês, para ficar mais ou menos. No dia em que visitamos a baia, Ralph cuidava de caminhando na área animais. onde os animais são 6 criados estavam e fora, vários cavalos em se tratamento alimentando. no hospital veterinário, pertinho dali, na Granja do Torto. O ambiente promete ficar mais agitado quando a lei que proíbe o tráfego de animais por vias públicas for regulamentada no Distrito Federal. Perguntamos ao gerente o que mudará no movimento após a aprovação da lei. Evidentemente, se houver uma lei nesse sentido promulgada, evidentemente que nós vamos ter aqui um acúmulo de mais ou menos 2.000 animais. Porque se recolherem a todas as carroças vão ser presas pelo Detran e os cavalos vão vir para cá. Então, hoje mais ou menos isso aí. 2.000 animais? Quero crer que sim. O resgate de animais As imagens mostram feito por 2 caminhões como esses, onde os animais especiais. são transportados. Mas o manejo Na dos carroceria auxiliares do caminhão está seria escrito carga prejudicado viva se não e ao lado houvesse do um caminhão laço tem uma profissional corda embarcado. utilizada para ajudar o transporte de animais. Entre os interessados em animais Imagens da abandonados em vias associação públicas citada, onde está a alguns Associação cavalos Nacional são de utilizados no Ecoterapia, tratamento a de ANDI crianças. Brasil. A entidade se relaciona com o mundo inteiro. Técnicas de recuperação de controle psicomotor são aprendidas todos os anos. A maior parte das montarias vem de doação. Estou montado O apresentador em um deles. está montado em um Nedócio cavalo em uma aceita área da a convivência associação. com crianças e tem um instinto para servir. Eu dei uma volta aqui no Caramelo. Esse cavalo tem história. Ele foi abandonado Bob de há 3 Souza, anos, Brasília, foi Distrito recolhido Federal. aqui pelo centro Ele está sobre um e cavalo participa de em uma grande pista na missão social, associação. que é ajudar as crianças que têm deficiência cerebral, neurológica, a ter um bom convívio familiar, ter uma boa performance na vida. Esse é um exemplo de que o cavalo nunca abandona a espécie humana. Em 30 anos As de imagens atividades, mostram o algumas Centro de crianças que estão em Ecoterapia já tratamento trabalhou no com centro de centenas de ecoterapia, crianças que cavalgando em precisavam de alguns ajuda. cavalos em uma A ciência pista. ainda não sabe detalhar o que acontece entre o animal e o paciente infantil, mas fala-se que existe uma espécie de transferência de força durante a cavalgada. É As senso imagens comum mostram que crianças durante em meia hora de tratamento passadas, cavalgando em o uma cavalo pista. provocaria mais de 20.000 estímulos neurológicos no paciente. Deixa eu ver. E aí, o que você achou? Tá cheiroso? Não? Pegou o pé do sapo? Isabela tem 4 anos de idade e nasceu com síndrome de Down. Faz terapia há 6 meses. Vamos perguntar à mãe dela, Isis, Imagens o que da mudou mãe da no criança ao desenvolvimento lado da menina. dela e do cavalo. Eu tenho visto uma grande melhora, né, na Isabela a partir do momento que ela Isis veio para Ferreira, cá. mãe da Isabela. Tenho visto Ela que é na conversa parte com de o apresentador, equilíbrio, próximo né, do cavalo, onde sua lateralidade, filha está. né, o controle dos esfíncteres e também na aquisição da fala. Tem melhorado bastante. A gente já tinha Imagens da filha da relacionamento Isis, assim, com os que tem animais, síndrome mas de com o Down, cavalo em si, sentada para essa sobre o terapia, cavalo. ainda não. Estou vendo assim, uma grande evolução da Isabela. Isabela gosta do Prata, companheiro de terapia. Imagens Esse da abraço menina diz abraçando o muita cavalo. coisa. Ai, que abraço bom! Glicério Proença Imagens do está Sr. há 28 Glicério, anos do espaço do cuidando centro desse e de alguns centro da cavalos. Ande Brasil. Eu vejo essa participação da criança Glicério que tem Proença, alguma colaborador deficiência, do seja centro. física ou mental, um avanço enorme, porque ela se sai daquele ambiente da clínica, do hospital, dos técnicos com jaleco branco e vem aqui e vê essa figura maravilhosa que é o cavalo. Então ela se interage com o cavalo de todas as maneiras e volta para casa feliz da vida. No Brasil As todo, imagens há mostram 300 alguns centros pacientes de andando a ecoterapia cavalo em vinculados uma à pista no Ande. centro. O cavalo tem uma ligação histórica com o ser humano desde os primórdios da humanidade. Ele foi um elemento de tração, ele foi um elemento de combate,
ele foi um elemento decorador. Você não vê uma estátua, uma imagem do país, no mundo inteiro, que não tem a figura do cavalo com um cidadão, chame-se militar ou não, montado, um rei, uma figura histórica sobre o cavalo. Ele participou de Imagens guerras, de uma criança que participou está do sobre um movimento cavalo, acenando para a expansão câmera, da espécie e de humana outras pelo planeta, crianças cavalgando. e hoje participa de movimentos de cura. De cura, exatamente essa figura da ecoterapia, terapia com o emprego do cavalo, é uma coisa, eu sou suspeito para falar isso, é uma coisa maravilhosa. O cavalo As faz imagens parte da mostram evolução cavalos humana. que são Não usados teríamos no chegado tratamento de até crianças, aqui como que espécie cavalgam sobre sem uma eles boa em cavalgada. velocidade baixa, com auxílio de um profissional em pistas no centro. E mesmo aqueles que tiveram Letras os na tela, movimentos imagens, interrompidos Francine podem diz Lux. reverter a situação por alguns instantes. As imagens mostram uma Vamos mulher em ver uma um cadeira de vídeo rodas, que parando em viralizou na frente a um internet. cavalo que está É deitado uma no chão. homenagem a todos os bichos de montaria. Ela se ergue e, com muito esforço, É isso mesmo. sobe na sela do O cavalo cavalo. está deitado, esperando sua dona, que se esforça para sair da cadeira de rodas. O processo é delicado. Aos poucos, ela vai se deslocando. Acompanhe. Assim que ela consegue se sentar sobre a sela, o cavalo se levanta. As imagens mostram cavalos em aras, E assim chegamos outros ao final do cavalos Meio Ambiente puxando por carroças inteiro. de Para pessoas que rever este trabalham e com o outros auxílio programas, deles, acesse cavalos se alimentando e um cavalo E se com um quiser cavaleiro mandar um e-mail pulando pra gente, obstáculos o em uma endereço pista é de pismo. meioambiente.inteiro@stf.jus.br. Acesse também o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até a próxima! Vinheta de encerramento. Produção Marcela Luiza. Reportagem Bob de Souza, Leonardo Ferreira. Edição de texto Bob de Souza. Cinegrafia Lúcio Ribeiro, Paulo Duda. Assistência técnica Josenildo Júnior, Juvenal Alves. Edição de pós-produção Paulo Mendonça, Rafael Pinheiro. Videografismo Leonardo Veloso. Núcleo de programação Rosa Wazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Tatiana Coclar. Supervisão Coordenadoria de TV e Rádio, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização TV Justiça.